eu tô gravando vídeo faz um tempinho que eu tô gravando vídeo, mas os gameplays estão quase chegando. Ainda não comprei a câmera, mas acho que vocês não estão ouvindo quase nada, né? Porque eu tô com vergonha. Tem gente aqui, cara. Meu pai também tá. Então, deixa o like aí. Olha, por favor, eu quero que vocês comecem a dar um like aqui no vídeo. Mas, por favor, se tem um inscrito, olha, você é um inscrito, você me conhece, você é inscrito, tá? Diz para algumas pessoas se inscreverem no meu canal, por favor. E deixa o like aí, por favor. Eu nunca vi um like nenhum. Mas o gameplay vai chegar. Então, falou, valeu, falou, tchau!